Olá, alunos do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Aliás, vamos dar continuidade à nossa última aula, onde nós falamos da classificação dos polígonos, nomeando os triângulos de acordo com os seus lados, de acordo com os seus ângulos, onde nós percebemos que os polígonos eles recebem nomeações de acordo com seus lados e que alguns polígonos, como quadriláteros, recebem também nomeações especiais de acordo com a quantidade de ângulos que possuem ou o tipo de ângulo que possuem, ok? Então vamos lá. Para começar a nossa aula, vamos lá para a nossa habilidade. Habilidade 21. E a habilidade 21 diz o seguinte: reconhecer, nomear e comparar polígonos considerando lados, vértices e ângulos e desenhá-los utilizando materiais de desenho ou tecnologias digitais. Vamos lá para o nosso aprofundamento dessa habilidade. Vamos para o estudo da habilidade 21.2. Nomear polígonos considerando lados, vértices e ângulos. Tudo bem? Então vamos lá. Essa nossa aula, na verdade, ela vai descrever a prática dentro dessa ideia que nós adquirimos, desse conhecimento que nós adquirimos no passar desses anos estudando os polígonos e da nossa última aula. Para isso, vamos rever só algo que eu achei bem importante para que fique claro para que a gente não tenha dúvida. Com relação à classificação dos triângulos. Ora, nós vimos o seguinte, que os triângulos, eles podem ser classificados de duas formas. Uma delas, como nós vimos, é quanto ao tamanho dos lados. De acordo com o tamanho dos lados, nós iremos nomear esses triângulos, ok? Então, vamos lá. Observamos o seguinte, o primeiro triângulo, ele apresenta 3 lados com a mesma medida. Observem que todos os lados desse primeiro triângulo, eles são iguais. As arestas têm o mesmo tamanho. Então, nós vamos identificar elas como iguais e vamos perceber que elas, sendo do mesmo tamanho, vão nomear o triângulo como triângulo equilátero, viu? Então, o triângulo que apresenta 3 lados de mesma medida, nós vamos chamar de triângulo equilátero. Do lado, nós temos um triângulo que ele vai apresentar apenas 2 medidas iguais. 2 medidas iguais. No caso aí, nós teríamos o triângulo isósceles, né? Onde, eu demonstro que essas 2 medidas são iguais, marcando ela, são esses 2 lados de amarelo que são iguais, e nós temos um terceiro lado que é um terceiro lado que não é igual. Então nós temos o seguinte, triângulo isósceles, viu? Triângulo isósceles. No triângulo isósceles, nós temos apenas 2 lados de mesma medida. E, por fim, nós temos um terceiro triângulo, onde todos os lados têm medidas diferentes. O lado que eu risquei de vermelho, os 2 traços de amarelo e 3 traços em verde, representam essa desigualdade. Ou seja, os 3 lados são diferentes, apresentam medidas diferentes ou tamanhos diferentes. Quando isso acontece, nós temos aí um triângulo escaleno, viu? Triângulo escaleno. Pronto. Essa é a classificação quanto ao tamanho dos lados. Vamos lá. Nós temos a outra classificação que é quanto aos ângulos, viu? Quanto aos ângulos, nós temos, se eu tiver um triângulo que apresentar 1, 2, 3 ângulos agudos, esse triângulo, nós vamos classificá-los como triângulo acutângulo, ok? Triângulo acutângulo. Se nós tivermos um triângulo que vai apresentar um ângulo reto, tá aí o triângulo apresentando um ângulo reto, esse triângulo ele vai ser chamado de
triângulo retângulo. De triângulo retângulo. E por fim, nós vamos ter aí um triângulo que ele vai apresentar um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior do que o reto, do que o ângulo reto. Quando isso acontecer, nós temos aí um triângulo obtusângulo. Pronto. Essa ideia parte da observação dos ângulos internos do triângulo, para chegar a essa classificação e nomeação. Triângulo acutângulo, 3 ângulos internos agudos. Triângulo retângulo, 1 ângulo interno reto. E triângulo obtusângulo, 1 ângulo interno obtuso. Então vamos lá. Como eu disse, essa aula é a prática, nós vamos colocar em prática esse conhecimento que nós adquirimos, respondendo alguns exercícios que vão ser colocados aqui, ok? E para essa primeira questão, eu trouxe o seguinte, olha só, nomeie os polígonos abaixo, viu? Nós vamos nomear os polígonos, ok? Nós vimos o seguinte, ó, para me nomear um polígono, eu tenho aqui, ó, esse polígono, tenho aqui esse polígono, vou botar aqui, e tenho este polígono. Para me nomear cada um deles, a primeira coisa que eu devo fazer, o que é? A primeira coisa que eu devo fazer, ó, é contar os lados, que aí eu vou precisar saber, viu, da quantidade de lados de cada polígono. Então, para responder a nossa questão, vamos começar aí contando os lados desses polígonos. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui. Ora, vamos contar 1, 2, 3, 4. Polígono de 4 lados. Como é que eu chamo? Eu chamo esse polígono de quadrilátero. Então, nosso primeiro polígono aí na figura 1 é um quadrilátero. Vamos agora determinar a quantidade de lados que tem a figura 2. Vamos lá. Figura 2 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, nós temos 8 lados. Então, vamos classificar ele como octógono. Octógono, polígono que tem 8 lados. Ok? Então, figura 2, octógono. Vamos lá determinar a quantidade de lados da figura 3. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Polígono de 5 lados, nós teremos um pentágono. É isso? Polígono de 5 lados, teremos um pentágono. Figura 4, bem simples, né? Mas vamos contar aqui a quantidade de lados. 1, 2, 3. Polígono de 3 lados, como é que eu chamo? Polígono de 3 lados, nós vamos chamar de triângulo, viu? E, por fim, nós temos a figura 5. Na figura 5, nós temos 1, 2, 3, 4. Figura de 4 lados, classificamos como um quadrilátero. Então, figura de 4 lados, ou polígono de 4 lados, chamamos de quadrilátero. Então, está aí respondida a primeira questão. Figura 1, quadrilátero. Figura 2, octógono. Figura 3, pentágono. Figura 4, triângulo. E figura 5, quadrilátero. Então, vamos lá. Agora vamos para a nossa segunda questão. Na segunda questão, nós temos o seguinte: de acordo com sua abertura, classifique os ângulos, viu? De acordo com sua abertura, classifique os ângulos. Ora, classificar os ângulos de acordo com a sua abertura, nós vamos ter que nomeá-los como ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso, viu? Como nós já temos uma ideia, viu, de uma medida padrão para esse ângulo, nós vamos chamar aqui do ângulo reto, nós vamos usar aqui, ó, nossa figura. Nossa figura, uma linha traçada na horizontal e a outra linha traçada na vertical,
e nós temos aqui o ângulo reto. Esse ângulo com medida igual a 90 graus, é o ângulo reto, viu? Nós temos aqui, ó, ângulo reto. Pronto, e já identificamos aqui o nosso ângulo reto. Voltamos aqui para a nossa questão, já identificamos aqui o nosso ângulo reto, e observem só, eu vou traçar uma linha horizontal e uma linha vertical, como nós mostramos na prática. E, ó, chegamos ao ângulo reto. Então, nós temos aí ângulo reto. Pronto. Bem simples, né? Agora eu tenho que lembrar o seguinte: qual é o ângulo agudo e qual é o ângulo obtuso? Eu tenho que lembrar, na verdade, que o ângulo agudo ele é menor que o ângulo reto, viu? É todo ângulo, ó, menor que o ângulo reto, viu? Usando aqui a nossa outra aresta que sobrou, qualquer ângulo aqui, ó, menor do que o ângulo reto, viu? Essa abertura, ó, abertura menor que o ângulo reto, ele vai ser nomeado como agudo. Então, vamos identificar aqui. Vamos retirar aqui, ó, essas semi-retas que estão representando o ângulo reto e vamos colocar aqui nesse primeiro ângulo. Vamos lá, ó. Opa, voltei aqui. Pronto. Está aí, ó. Observem que nós temos aí, ó, o ângulo reto sobreposto a esse ângulo. E eu já percebo, ó, que ele é menor do que o ângulo reto. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Olha aqui, ó. Temos aqui, ó, e observa, ó, que, ó, ele é, ó, menor do que o ângulo reto. Olha ele aqui, ó. Viu? Então, esse ângulo aqui, ó, ele é menor do que o reto. Se ele é menor do que o ângulo reto, como é que nós vamos classificá-lo? Vamos classificar como ângulo agudo. Agora, vamos pegar aqui as nossas semi-retas que estão representando o ângulo reto e sobrepor sobre o outro ângulo lá, o último ângulo. Pronto, está aí, ó. Agora eu percebo o contrário, viu? Nós temos aqui, ó, o ângulo reto. Nós temos aqui o ângulo reto, deixa eu colocar aqui direitinho. Nós temos aqui, ó, o ângulo reto. Olha ele aqui, viu? O ângulo reto. E, ó, a minha medida para esse ângulo é maior. Olha aqui, ó, bem maior do que o ângulo reto, que seria, ó, toda essa abertura aqui, ó, é bem maior que o ângulo reto. Quando isso acontece, nós temos o quê? Nós temos um ângulo obtuso. Então, resposta, ângulo obtuso. Temos aí o nosso primeiro ângulo como ângulo agudo, esse do meio, ângulo reto, e o último, ângulo obtuso. Ok? Qualquer dúvida, use como referência o ângulo reto para verificar qual é o ângulo obtuso e qual é o ângulo agudo. Tudo bem? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Questão de número 3. Classifique os triângulos abaixo quanto à medida dos seus lados. Ora, quanto à medida dos lados, nós temos que lembrar o seguinte, que eu posso classificar os triângulos, viu? Como triângulo isósceles, triângulo escaleno e triângulo equilátero. Aí nós vamos verificar se as medidas são todas iguais, se tem apenas duas medidas iguais ou se todas as medidas das arestas são diferentes. Ok? Vamos lá para a nossa figura verificar. Ora, nós temos o seguinte, na nossa primeira figura, eu já percebo aqui, ó, que eu tenho todos os lados aqui, esse lado, ó, ele é menor do que esse, e esse lado aqui é maior do que os dois. Então, nós temos aqui um triângulo que ele vai apresentar 3 medidas diferentes. Então, quando esse triângulo apresenta 3 medidas diferentes, ó, ele vai ser denominado de triângulo escaleno, viu?
triângulo escaleno. No outro triângulo, esse do meio, eu já percebo o seguinte, ó, que eu tenho aqui, ó, esses dois lados, esse lado e esse outro lado, com medidas iguais. Esse lado aqui, ó, ele tem a mesma medida que esse lado. Já esse é menor do que as duas. Então, eu tenho duas medidas iguais. Triângulo que apresenta duas medidas iguais, nós vamos nomear e classificar ele como isósceles. Então, nós temos aí triângulo isósceles. E o outro triângulo, ó, que é o triângulo até esse triângulo aqui que nós representamos, viu? Ele está aqui, o que a gente usa na prática, ele vai apresentar 1, 2, 3 lados com a mesma medida, viu? Vamos lá, ó. Voltando aqui, nós temos, ó, 1, 2, 3 lados de mesma medida. Quando eu tenho um triângulo que apresenta 3 lados de mesma medida, eu vou ter aí um triângulo equilátero. Então, nós temos um triângulo aí equilátero, ok? Então, triângulo que apresenta 3 lados de medida diferente, triângulo escaleno. Triângulo que apresenta duas medidas iguais, triângulo isósceles. Triângulo que apresenta 3 medidas iguais, triângulo equilátero. Então, vai aí a nossa terceira questão, viu? Se tiver qualquer dúvida, só rever o conteúdo quanto a essa classificação. Porque, na verdade, você só consegue firmar essa ideia se ir praticando, desenhando os triângulos, verificando lá o tamanho, dos lados dele para depois classificar, que às vezes você pega lá o seu desenho, a sua construção e não percebe, mas ó, os tamanhos eles não vão estar exatamente iguais. Então você pode dizer que é um triângulo equilátero, mas quando você for provar através da medida, pegar a sua régua para medir, essas medidas não conferem. Então você tem que estar atento para isso, ok? Isso com relação aos equiláteros, todos os lados iguais, isósceles, apenas 2, e escaleno, todos os lados diferentes. Continuamos. Temos então a questão de número 4. Observe aí a nossa questão de número 4. Quais das figuras abaixo apresentam o mesmo ângulo? Quais das figuras abaixo apresentam o mesmo ângulo? Nós temos 3 figuras. A figura 1 é um losango. A figura 2 é um retângulo. E a figura 3 é um pentágono, não é isso? Nós temos 2 quadriláteros e temos um pentágono. Então, vamos lá. Para esses polígonos, nós temos que determinar os ângulos. Nós vamos encontrar inicialmente os ângulos internos. De forma bem simples aqui, vamos procurar a figura que vai facilitar essa nossa correção, chegar à nossa resposta correta. E eu percebo que, ó, nesta figura, que é este retângulo, na figura que é o retângulo, eu posso perceber aqui de forma bem simples que ela é formada por ângulos retos. Ó, vou colocar aqui, ó, tenho ângulo reto, viu aqui, ó. Ângulo reto, tenho aqui, ó, outro ângulo reto, tenho aqui mais um ângulo reto e por fim aqui mais um ângulo reto. Então, o nosso retângulo, ele representado aqui, ele vai apresentar 4 ângulos retos. Vamos colocar isso lá na figura 2. Observem a figura 2. Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 ângulos retos. 4 ângulos retos. Vamos agora para a figura 3. Ora, o nosso objetivo aqui é apontar quais são as figuras que vão apresentar o mesmo ângulo. Vão apresentar o mesmo ângulo. Então, nós temos o seguinte aqui, ó. Coloquei o ângulo reto neste pentágono.
Percebam, bem aqui do lado, ó, percebam aqui, ó, que esse ângulo ele não se encaixou, ó, o ângulo reto, diretamente no ângulo correspondente à figura. Faltou aqui, ó, essa parte. Então, o ângulo reto não é o ângulo que vai representar o espaço entre essas duas arestas, entre esses dois lados. Tem que ser um ângulo que maior do que o ângulo reto. Então, vamos colocar aí um ângulo obtuso. Percebam que esse ângulo aí, ó, maior, esse ângulo aqui, ó, é maior, aquele aqui, ó, maior do que o ângulo reto. Traçando aqui o ângulo reto, deixa eu ver se eu consigo uma reta. Ó, maior do que o ângulo reto, viu? Ele é um ângulo obtuso. Então, nós já temos aqui uma diferença. E em todas as sequências que eu for colocar, ele vai dar um ângulo diferente do ângulo reto, viu? Em todas que eu colocar, se eu preencher todas aqui, eu vou ter todos os ângulos e eles serão diferentes do ângulo reto. Então, como resposta aí, a figura 2 e 3 já não apresentam mesmo ângulo. Vamos lá. Temos no losango. Observe que lá na aula anterior, lá na classificação desses quadriláteros, que eles recebem nomes específicos, eu até coloquei que os losangos, que os quadrados, na verdade, eles também são losangos. Se são, né, nós podemos ter quadrados como losango, então eu vou ter também ângulos retos. Aí eu coloquei aqui, ó, representando um ângulo reto, o símbolo do ângulo reto, e ele encaixou exatamente, dando a ideia de que nós temos 1, 2, 3, 4 ângulos retos. Ou seja, as figuras que apresentam o mesmo ângulo seriam a figura 1 e 2. Seriam os dois quadriláteros, ou seja, o losango e o retângulo. Figura 1 e 2 apresentam ângulos retos. Tudo bem? Então, vamos lá para a questão de número 5. Na questão de número 5, nós temos o seguinte. Observe o conjunto de polígonos abaixo. Nós temos aqui alguns polígonos, temos um círculo ali representando a circunferência e alguns questionamentos, né? Nós temos algumas ideias aí para a resposta. Marque a opção verdadeira. Na letra A, no conjunto eu tenho 3 quadriláteros, 2 pentágonos e 3 hexágonos. Vamos ver se essa resposta vai satisfazer aqui a gente, vai nos dar aqui exatidão. Então, nós temos o seguinte, vamos lá. Ora, ele afirma aqui que nós temos 3 quadriláteros. Quadriláteros são polígonos de 4 lados. Vamos procurar aqui. Temos 1, 2, 3, 4. Temos um quadrilátero. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Então, temos 2 quadriláteros. Viu? Temos um aqui e mais um aqui. Ele disse aqui na letra A, 3 quadriláteros. Então, nós já podemos esquecer aqui, ó, como resposta, a letra A. Na letra B, no conjunto, eu tenho 2 triângulos, 2 quadriláteros e 2 pentágonos. 2 quadriláteros, nós já vimos que tem, né? Vamos ver agora os 2 triângulos. Figura de 3 lados. 1, 2, 3. Está aqui 1. 1, 2, 3, 2. Ok. E aí ele diz que tem 2 pentágonos. 2 pentágonos. Vamos verificar. Já temos 2 triângulos, 2 quadriláteros. Vamos ver aqui os 2 pentágonos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Um pentágono. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Mais um pentágono. Temos 2 pentágonos. Esse aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um hexágono. Então, ó, por enquanto, a letra B é a nossa resposta. Aqui, na letra C, nós temos o seguinte. O conjunto tem uma circunferência. Ora, se ele fala aqui de circunferência, pode desconsiderar, porque lá na pergunta, o conjunto de polígonos.
Esqueça a letra C, ela já não é a nossa resposta. E na letra D, o conjunto tem 3 quadriláteros, nós já vimos que 3 quadriláteros não tem. Então, resposta correta, letra B. Resposta correta, letra B. No conjunto eu tenho 2 triângulos, 2 quadriláteros e 2 pentágonos. Próximo. Temos aqui a questão de número 6. Classifique os triângulos de acordo com seus ângulos internos. Lembram lá que nós vimos que de acordo com os ângulos internos, nós podemos classificar os triângulos em acutângulo, retângulo e obtusângulo, viu? Então, nós devemos só perceber aí onde é que estão esses ângulos, se eles se apresentam. Lembrando, como eu disse, tomo por base o ângulo reto, viu? Ângulo reto. Um segmento na horizontal, outro vertical. Semi-reta na horizontal e outra na vertical, para poder perceber esse ângulo reto. E nós temos aqui de início, já esse ângulo aqui, Aqui, se a gente traçar uma na vertical e o outro segmento aqui na horizontal, não saiu reto. Pronto. Aí aqui nós já determinamos, através do símbolo, e a figura já trouxe até o símbolo, né? Então ficou bem simples aí para você determinar o ângulo reto. Então nós temos aí o primeiro triângulo como triângulo retângulo. Olha aí, o primeiro triângulo retângulo. Tudo bem? Então vamos lá. Na figura 2, eu já percebo aqui, se eu traçar aqui, já tem uma linha, vamos supor que nós temos aqui esse segmento horizontal, e eu vou traçar aqui vou traçar aqui, uma linha vertical chegando ao ângulo reto. Perceba, que o ângulo construído na figura, ele já é maior do que o reto. Se é maior, é obtuso. Então, nós teríamos aí um ângulo obtuso, maior do que o reto, e classificaríamos esse triângulo como triângulo obtusângulo. E, por fim, nós temos o terceiro triângulo, que vai apresentar 1, 2, 3 ângulos agudos. Aí, nós teríamos o triângulo acutângulo, ok? Com essa questão, finalizamos a nossa aula de hoje. Vou deixando um forte abraço em todos e espero ter ajudado. Tchau, até a nossa próxima aula.